Claire tinha acordado cedo naquela manhã. Uma rotina bem estabelecida, uma mistura de hábitos e disciplina forjados ao longo dos anos. Aos 32 anos, ela era capitã de um time feminino de rugby de alto nível, time que dominou competições locais e regionais por várias temporadas. Treinamento intenso, estratégias e gestão de grupo faziam parte de seu dia a dia. Mas hoje ela decidiu reservar um tempo para si mesma, para recarregar as baterias. Ela ia para a academia, lugar onde costumava relaxar depois de uma longa semana de trabalho. Ela escolheu este centro pelos seus equipamentos modernos, pelos seus espaços bem iluminados e pela sua atmosfera tranquila. O local era muito frequentado por pessoas de passagem, profissionais, jovens atletas e empresários, mas Claire, como esportista experiente, sempre soube manter a calma, independentemente do ambiente. Hoje, porém, as coisas tomariam um rumo inesperado. Entrando na área de pesos livres, Claire avistou um lugar que combinava com ela, perto de um espelho. Ela tirou a bolsa, ajeitou a calça de moletom e se preparou para fazer o treino. Ela estava acostumada a trabalhar com cargas pesadas, método que adotou desde os primeiros anos do rugby. A sala estava quase vazia neste momento. Algumas pessoas estavam focadas em seu próprio treinamento. Mas tudo mudou quando Jean-Marc, um homem de 40 e poucos anos, entrou. Ele era frequentador assíduo do local, embora nunca tenha causado muita impressão. Alto, imponente, com andar confiante e olhar um tanto altivo, nunca deixava de chamar a atenção, principalmente quando começava a discutir suas façanhas esportivas com quem estivesse por perto. Ao ver Claire levantando pesos, Jean-Marc se aproximou dela com um sorriso confiante, o de um homem que sempre acredita que está certo, não importa a situação. Ele a observou por alguns segundos, avaliando seus movimentos com um olhar quase clínico, antes de se permitir falar com ela, como se nada tivesse acontecido. Ele achava que tinha experiência para dar conselhos a qualquer pessoa nesta sala. E Claire, como uma simples praticante casual, era um alvo ideal aos seus olhos. Ei, talvez você devesse prestar um pouco mais de atenção à sua postura. Esses pesos não são para todos, você sabe, disse ele em um tom deliberadamente condescendente, com o olhar pousado na barra que ela levantava com uma facilidade desconcertante. Ele parecia simplesmente ignorar o fato de que Claire era mestra no que fazia. Claire revirou os olhos, mas permaneceu em silêncio. Ela não gostava de receber conselhos não solicitados, especialmente de alguém que parecia ter esquecido o que significava respeito. Ela havia se acostumado com esse tipo de comportamento de homens que muitas vezes estavam convencidos de que estavam em melhor posição para opinar. Porém, ela aprendeu, ao longo dos anos, a manter a calma e a não reagir a todas as provocações, preferindo continuar fazendo o que fazia de melhor. Respirou fundo e redobrou os esforços, ignorando deliberadamente a presença de Jean-Marc. Seus braços ficaram tensos sob a barra, seus músculos contraídos com precisão. Mas Jean-Marc, claramente perturbado pela sua calma, não recuou. Ele insistiu ainda mais. Sério, você vai se machucar se continuar assim, acrescentou ele, aproximando-se um pouco mais, invadindo o espaço pessoal dela. Ele se inclinou ligeiramente para observar seus movimentos, como se seus gestos fossem uma oportunidade para impor seu julgamento. Seu olhar continuou focado em cada detalhe de sua técnica, e a intensidade de suas observações aumentava a cada nova repetição. Claire sentiu um leve aborrecimento crescendo dentro dela, mas permaneceu calma. Ela então parou, com os braços esticados sob a barra, e levou alguns segundos para respirar. Então, ela lentamente se virou para ele, com uma postura reta e confiante. O olhar dela fixou-se no dele, determinada a não se deixar intimidar pelo seu ar superior. Ela sabia que esse tipo de situação poderia piorar rapidamente, mas não queria ceder à provocação. Obrigada pela sua preocupação, mas sou perfeitamente capaz de lidar com isso, respondeu ela, em tom firme, mas calmo. Ela opta por não entrar em conflito direto, embora sua voz traia um leve aborrecimento. Ficou claro que suas palavras eram demais e que Claire não pretendia ser guiada por conselhos indesejados. Jean-Marc, surpreso com sua resposta calma e comedida, ergueu as sobrancelhas. A arrogância que ele demonstrava pareceu vacilar por um momento. Mas este momento de dúvida não durou. Ele limpou a garganta e, com uma pitada de desafio, aproximou-se ainda mais, com um olhar tão insistente como sempre. Desta vez, Claire sentiu a tensão aumentar, sua paciência ficando cada vez mais fraca.
Ah, você sabe, não é realmente o equipamento certo para o seu nível. Por que não tentar algo mais leve? Ele sugeriu com um ar quase paternalista, como se estivesse fazendo um favor a ela ao sugerir um programa mais simples. Ele observou Claire levantar a barra com uma confiança arrogante, convencido de que ela se sentia oprimida pelo esforço que estava fazendo. Claire, naquele momento, sentiu sua paciência desmoronar um pouco mais. Esse tipo de observação, por mais bem-intencionada que fosse do ponto de vista dele, tinha algo profundamente irritante e humilhante. Mas ela não deixou que a emoção a levasse embora. Ela respirou fundo e, em vez de responder no mesmo tom, optou por dar uma resposta clara. Meu nível não deve ser questionado por quem não me conhece. Passei anos treinando para chegar até aqui, então, por favor, respeite meu espaço, disse ela, com a voz ainda calma, mas cada palavra era um convite para pensar. Não foi a raiva que a guiou, mas a firme convicção de que o preconceito não deveria afetá-la. Jean-Marc, claramente sem ter compreendido o significado da sua observação, permitiu-se uma pequena risada zombeteira, uma daquelas risadas condescendentes que não tem outra finalidade senão diminuir a outra. Ele pensou que tinha ganhado vantagem, confiante na sua experiência em termos de conselhos. Seus olhos se estreitaram e seu sorriso se alargou de forma mais óbvia. Bem, talvez você só queira dar a si mesmo um tipo, mas claramente não está à altura da tarefa para esse tipo de programa. É arriscado. Ele sorriu amplamente, pensando que havia vencido, que suas palavras tiveram o efeito esperado. Mas ele não percebeu que sua arrogância apenas o estava empurrando ainda mais fundo. Claire, sentindo a humilhação se instalando dentro dela a cada sílaba que ele pronunciava, gentilmente colocou a barra no chão, um leve suspiro escapando de seus lábios. Ela enxugou a testa com uma toalha, demorando alguns segundos para se concentrar novamente. Não havia sentido nesse tipo de confronto. Mas havia um limite para a tolerância. Ela então levantou a mão, num gesto calmo, mas que marcou o fim dessa discussão. Olha, eu falei para você deixar para lá. Agora vou continuar treinando. Se você não tem nada melhor para fazer, aconselho que me deixe em paz, disse ela, com a voz quase suave, mas firme. Seu sorriso era leve e sarcástico, um forte contraste com a situação. Porque duvido que um homem como você, com tão pouco respeito, consiga entender o que estou fazendo aqui, acrescentou ela, com um leve sorriso, como que para marcar o fim do debate. Era um sorriso que dizia tudo o que havia a dizer. Ela não queria a opinião dele e não deixaria que isso a desestabilizasse. Jean-Marc, ligeiramente perturbado pela resposta calma e incisiva dela, revirou os olhos, aborrecido. Ele fingiu sair, murmurando algumas palavras inaudíveis em voz baixa. Ele se convenceu de que simplesmente perdeu um tempinho, mas no fundo não sabia como reagir diante de uma mulher tão calma e determinada. O momento poderia ter terminado ali, mais uma cena na longa lista de interações superficiais na academia. Mas a verdade é que esse não foi o fim da história. Foi apenas o começo. A academia esvaziou gradativamente, deixando apenas alguns clientes ainda ocupados. Claire, absorta em seu treinamento, não percebeu que o gerente da sala, Damien, se aproximava discretamente. Este último, amigo de longa data de Claire, presenciou a troca sem realmente entender o que estava acontecendo. Jean-Marc, pensando que o assunto estava encerrado, dirigiu-se ao vestiário. Mas ele parou abruptamente quando ouviu Damien se aproximando. Jean-Marc, venha um momento, preciso falar com você, disse Damien com uma voz calma, mas firme. O gerente o guiou para uma parte mais isolada da sala. Olha, você realmente não sabe com quem conversou antes, não é? Ele perguntou, cruzando os braços. Jean-Marc, confuso, ergueu as sobrancelhas. O que você quer dizer? Damien suspirou e olhou na direção de Claire, que continuou seu treinamento como se nada tivesse acontecido. Essa mulher que você insultou é Claire Dubois. Ela não é apenas uma cliente aqui. Ela é a capitã do time feminino de rugby que venceu o campeonato regional por 3 anos consecutivos. Você acabou de tratar uma das atletas mais talentosas da nossa cidade como uma iniciante. Ela não te perguntou nada, mas você nem teve a humildade de reconhecer quem ela é. Jean-Marc empalideceu ao ouvir essas palavras. A humilhação instalou-se em sua mente quando ele percebeu seu erro. Ele não tinha ideia da importância de Claire na comunidade esportiva. Ele era apenas um homem arrogante que pensava que sabia tudo sobre tudo.
Desculpe, eu. Ele não conseguia nem encontrar palavras para se justificar. Não cabe a você pedir desculpas a ele, mas a si mesmo. Damien acrescentou antes de se virar para se juntar a ela. Jean-Marc se viu sozinho, perturbado, percebendo que acabará de julgar uma mulher, pensando que poderia impor-lhe suas opiniões sem sequer saber quem ela era.